Boa noite. Com muita alegria hoje, a gente recebe uma convidada muito especial para nós, muito inspiradora quando o tema é a educação do cotidiano, a educação do chão da escola. Então, com muita alegria, eu começo contando sobre a alegria que é trazer a Heloísa Mota, do Proseando no Pomar, para o Reinventar. Tô vendo um monte de gente querida chegando e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e pouco falado, que é a transição, né, da educação infantil para o ensino fundamental. Então nós vamos falar das infâncias. Vamos ver que a Elo já chegou. Vamos convidá-la para entrar na nossa... Tá chegando. Agora sim! Uma Olá! carioca! Coisa boa essa multiculturalidade, Elô. Seja bem-vinda às nossas reinvenções. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês, com você, Mariana. Obrigada. Elô, eu estava pensando aqui sobre quanta gente já te conhece, né? E sobre quanta gente está tendo a oportunidade de te conhecer aqui na nossa região, né? E o quão gostoso isso é que a internet nos proporciona, assim. Então, pensei sobre como falar sobre ti, e pensei, não, acho que nada mais justo do que as pessoas que estão aqui conosco, que são pessoas queridíssimas, saberem da Elo pela Elo, né? Porque eu não te conheço presencialmente, mas já sinto como se tu fosse, assim, uma colega, uma pessoa que eu tenho aqui no meu cotidiano e que a gente pode trocar ideia. E Ah, que a bom. tua simplicidade e alegria na educação me contagia tanto que eu acho que as pessoas têm o direito de saber disso por ti, né? Então, queria te convidar para se apresentar um pouquinho para o pessoal que está aqui conosco. Olá, pessoal. Eu sou Heloísa. Eu tenho um Instagram Proseando no Pomar, onde eu falo um pouquinho das minhas práticas, do que eu acredito, do que eu vivo nesse chão da escola, né? Eu sou pedagoga. Eu sou psicopedagoga e orientadora educacional. Eu já trabalhei como coordenadora pedagógica, trabalhei alguns anos como professora de educação infantil e atualmente eu trabalho no ensino fundamental. Então, um novo desafio, principalmente nesse contexto remoto. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como está sendo isso, né? E sobre como está sendo desafiador para mim, mesmo com a experiência de sala de aula, a experiência de coordenação, e falar de um assunto tão importante que é essa transição que eu vivi, porque eu fui durante alguns anos professora do Pré-2, que é a turma que antecede o primeiro ano. Então, eu vivi essa transição da educação infantil para o ensino fundamental e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. De uma ponta e da outra ponta, essa tua vivência, Sim, né? exatamente. Então, Elo, o tema, né, que a gente escolheu, digamos que o tema oficial, assim, nesse sentido, são as infâncias e a transição, os percursos entre a educação infantil e o ensino fundamental. E esse tema vem de algo que eu vejo que também te mobiliza por essa experiência da tua transição como educadora e que tem nos mobilizado a pensar muito sobre as infâncias, né? Que infâncias são essas? Um, e o quanto, muitas vezes, existe uma compreensão de que a infância vai até o fim da educação infantil, depois a coisa é séria,
né? A Isso, gente acabou a escuta muito brincadeira. isso. Acabou a brincadeira, agora é sério. E daí as crianças entram num sofrimento, os educadores não sabem como conduzir esse percurso. E a gente fica pensando nas infâncias, né? Então, queria te perguntar, assim, nesse teu percurso, tanto de uma ponta quanto de outra, né? Na educação infantil e no Fundamental 1, o que tu tem percebido e sentido sobre as infâncias que são colocadas nesse plural pela diversidade de ser criança que existe por aí, né? Sim, na verdade, tanto na educação infantil como no ensino fundamental 1, continuam sendo crianças, né? E a gente falar dessa infância, infâncias no plural, é reconhecer a criança como um ser que produz cultura, né? Que descobre, que precisa brincar, né? Que está construindo a sua visão de mundo. Então a gente usa esse termo infâncias no plural porque nós reconhecemos essa criança como uma pessoa singular, né? Mas que constrói a sua cultura, como uma pessoa, um ser único, né? E que precisa ser respeitado e valorizado de acordo com as suas singularidades. E o que eu percebo muito é essa ruptura, né? Que acontece nessa transição. Mesmo dentro de uma mesma instituição, isso acaba acontecendo. É uma coisa que me chama muito a atenção. E eu achei que era. Muitas vezes eu me questionei se era porque a professora Heloísa era muito acolhedora, mas Uhum, depois eu parei para ver que não acontecia isso só dentro do meu contexto, acontece em todos os em todos não, né? Na maioria das escolas. E uhum, aí eu fui tentar entender o porquê, o que acontece. E esse ano, como professora do ensino fundamental, eu fiquei com muito medo. Eu pensei, será que eu vou perder esse encantamento? uhum. Será que eu vou perder essa maneira lúdica, esse brincar, acreditar nesse brincar? Né? E eu vi hoje, agora a gente está em julho, né? E eu não perdi, muito pelo contrário, eu continuo sendo a mesma Heloísa, a mesma educadora. Os meus alunos continuam se encantando com as propostas. Então, é possível, né, a gente continuar esse processo da brincadeira, do lúdico, desse encantamento, mesmo no ensino fundamental. Então, Mari, o que eu posso te dizer é que eu acho que essa ruptura precisa ser menos brusca, menos difícil, né, para essas Uhum. crianças e para essas famílias que também precisam desse acolhimento. É. E acho que travou um pouquinho, será? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? A tua imagem congelou por aqui. E eu acho que isso que tu traz, assim, né? Do quanto as crianças, os educadores precisam desse acolhimento que me parece que a gente vem conseguindo desenvolver no cotidiano da educação infantil um pouco mais. Ainda temos caminhos, né, a seguir e a se desenvolver, mas ao mesmo tempo, o quanto isso perpassa o desenvolvimento dessas infâncias e o quanto a gente precisa olhar para essas crianças com 3, 5, 7 anos, porque, vixe, a Elo caiu. Vamos ver se ela volta por aqui. Deixa eu ver como tá a minha conexão. A princípio, tudo ok. Vamos ver o que acontece. Tá voltando?
Agora sim. Voltei. Bem que a gente falou, né, das Sim, sextas-feiras e do fim de tarde. Enfim, só para finalizar, né, o meu raciocínio, eu vejo o quanto esse acolhimento precisa chegar no ensino fundamental, sim, né? O quanto as profs elôs que existem nesse mundo, que têm esse encantamento, precisam chegar, né? Precisam ultrapassar a linha, essa linha imaginária que demarca a sim, educação infantil do ensino médio. Porque a gente precisa olhar para o fato de que são crianças, como a gente está falando, né? Que são sujeitos de direito, e que um dos direitos é o brincar. E eu sim. fico pensando nessa transição do quanto esse jogo, de essa ruptura, esse jogo de agora é sério, ele mata a brincadeira, né? Ele mata o acolhimento, porque se é sério a gente tem que levar muito a sério. E as Exatamente. E crianças perdem, né? a gente parte do princípio que na educação infantil os eixos estruturantes são as interações e as brincadeiras, né? Então, Uhum. a base fala sobre que a criança aprende através das experiências e que nessas experiências, através das brincadeiras e das interações. Por que isso se perde? Em que momento isso se perde no meio do caminho, né? E por que Uhum. não é possível você fazer uma aula, preparar uma aula lúdica, contextualizada, que faça sentido para aquela criança? É. Então, hoje, porque antes as pessoas falavam, Elô, é muito fácil, você não esteve do lado de lá, né? Mas hoje eu estou do lado de cá, eu dou aula para o segundo ano, que é o final da alfabetização. E eu continuo trabalhando com contação de histórias, a gente brinca de forca, os nossos jogos, né? Aqui em cima tem até o material concreto, a gente brinca de nunca 10. São os conteúdos, porque no fundamental a gente chama, né, de conteúdo, Uhum. na educação infantil a gente fala das experiências, mas a gente consegue, através das brincadeiras. E nesse contexto remoto, eu acho lindo, incrível as famílias me mandando vídeos dos jogos confeccionados. Eles gravam vídeos fazendo aquela proposta. Então, é possível. Né? E eu não vou dizer que na escola onde eu trabalho, a gente tem livro de língua portuguesa, a gente tem livro de Uhum. matemática, né? Mas é possível trabalhar as parlendas, as brincadeiras cantadas, trava-língua. No final da aula, a gente faz uma brincadeira que cada dia uma criança traz uma palavra para a gente brincar de forca. É Uhum. claro que agora nós estamos em casa, né? Mas quando Sim. nós estávamos na escola, as brincadeiras aconteciam a todo momento. E não só a brincadeira, mas a questão da criança. Eu nunca gostei da carteira uma atrás da outra, né? Uhum. E uma coisa que até hoje, com a minha turma, dentro da escola, a gente faz, são mesas agrupadas, dependendo da proposta em dupla, em trio, né, um quarteto, porque a criança aprende através dessa interação, através dessa troca, né? A É. gente aprende assim, através desse convívio com o outro. Então, por que não proporcionar isso para as crianças? Então, Uhum. o que eu posso dizer, pela minha experiência, é que sim, é possível, né? Então, a gente precisa refletir sobre como mostrar para as pessoas que isso é possível e que isso é fundamental. Sim. É fundamental porque, em vez de ruptura, a gente pensa na transição, né? Que Sim, é exatamente essa proposta, né? Eu fico pensando, por exemplo, eu trabalho
além do reinventar e do consultório, né? Eu trabalho como psicóloga escolar. E eu vejo o quanto para as crianças, né, da turma dos 5 aos 5 e 11, é muito complexo se despedir da escola de educação infantil, porque eles começam a entrar nesse imaginário das notícias que os adultos dão sobre o ensino fundamental, e começam a pensar, meu Deus, o pátio, né? Um dia um menino me falou assim, Mari, tu sabia que naquele pátio da escola que ele ia ir, né? Ele é todo cinza. Ele não tem brinquedos, não tem os brinquedos que tem aqui, ele não tem a grama, né? Então, poxa, ele fala de algo que ele consegue ver, mas que fala do trânsito dessa ruptura, né? E dos medos que estão ali. Então, claro que eu vou ter a tendência a falar das emoções envolvidas nesse processo, junto com a questão, né, da aprendizagem e das metodologias possíveis, mas se puder ser feito dessa maneira gostosa que eu tenho acompanhado o que tu tá fazendo, De uma né? maneira articulada, né? Porque o que a gente percebe é que as crianças, muitas vezes, quando essa transição acontece, né, o brincar, ele se desvincula desse cotidiano. Parece que ele sai, não faz mais parte, né? Então, muitas vezes, esse brincar deixa de ser colocado ali no cotidiano da criança e a criança acaba tendo apenas obrigações, né? Ela tem o tempo de fazer a tarefa, ela tem o tempo de fazer as coisas, e aí acaba que a criança, um processo que é para ser super agradável, acaba sendo muitas vezes acaba acontecendo o contrário, a criança acaba não gostando daquilo, né? Ela acaba achando que a etapa anterior, que é da educação infantil, era maravilhosa e que essa etapa é chata. Mas ela não precisa ser vista dessa maneira, né? Até porque a BNCC fala que precisa ter articulado essa transição da educação infantil para o ensino fundamental. Precisa ser algo cuidadoso, progressivo, né? Então, o que eu faço muito? No pré-2, as crianças iam visitar muito o primeiro ano, tirar dúvidas no primeiro ano. A gente fazia, né, essa junção entre as turmas. Então, a gente já mostrava que era legal, sim, estar no primeiro ano. Mas, claro, eles teriam novas responsabilidades. Afinal, no pré-2 eles eram os mais velhos da educação infantil e no primeiro ano eles seriam os mais novos do ensino fundamental, né? Então, eles iriam enfrentar, sim, alguns desafios. Isso faz parte do crescimento, isso faz parte do desenvolvimento natural, né? Mas isso precisa ser mostrado de uma maneira lúdica, de uma maneira interessante, de uma maneira agradável. Então, eu sempre tentei tornar isso o mais agradável possível. Né? Tanto para as famílias como para as crianças. Eu fico pensando muito, assim, claro que eu acho que a BNCC, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, ela vem deixando isso mais claro. Mas tem algo que eu venho falando antes da BNCC, né, aparecer nas nossas vidas de uma maneira mais clara, do quanto é objetivo da educação infantil as crianças conhecerem assim, conhecerem o mundo e se virarem diante disso, né? Que nada mais é do que autonomia, que é uma competência que a gente desenvolve ao longo da jornada da vida, né? Mas eu fico pensando, muitas vezes, a gente entra nessa questão da alfabetização na educação infantil, por exemplo, e tal.
e supervaloriza um processo cognitivo, sendo que a autonomia não está acontecendo, não foi tão bem desenvolvida no cotidiano daquela criança que já está com 5 anos e que não sabe colocar o seu tênis, que não Sim, sabe apontar o seu lápis, por exemplo, e que daí a prof lá no primeiro ano do fundamental vai olhar para ela e vai dizer, mas a gente tem que fazer aquela outra coisa que era a minha proposta para hoje, e vai precisar parar para ensinar a fazer aquilo que já poderia ter sido conquistado. sim. E você está falando uma coisa, Mari, que é fundamental. Eu recebi um aluno, quando eu era professora do Pré-2, que ele chegou já lendo tudo. Ele chegou no início do ano, lendo Uhum. tudo. E aí os meus alunos, eles... Nossa, Elô, mas o fulano já sabe ler, que escola que ele estudou, né? E aí Uhum. eu falei assim, gente, mas cada um tem um tempo, enfim. Quando a gente começou a brincar, né, no pomar da escola, quando a gente começou a fazer as brincadeiras, essa criança, ele não sabia andar de costas, ele caía o tempo todo, né? Então, na verdade, ele não conseguia pular. Ele tinha uma dificuldade motora muito grande. Então, o que Uhum. que eu pude perceber? Que a questão do corpo não foi bem trabalhada. Provavelmente, ele estava numa escola que estava centrada na produtividade, né? Então, ele foi alfabetizado, ele lia, ele entendia o que ele estava lendo, ele escrevia, mas a questão do corpo não foi bem trabalhada. Então, por exemplo, na hora de sentar na cadeira, muitas vezes ele caía. Na hora Uhum. de brincar, ele todo dia caía. Então, a gente não deve pular etapas, né? O brincar, ele desenvolve a criança como um todo. Vai preparar essa Isso. criança para a próxima etapa, né? E essa coisa de amarrar o tênis, colocar a meia, eu digo que isso pode e deve constar no planejamento. Porque quando a gente vai para o quintal, por exemplo, a criança pergunta para mim, eu posso tirar o sapato? Pode. Aí eu sempre falo, depois você vai calçar o seu sapato, combinado? Uhum. Então, assim, depois, claro que no início, muitas vezes precisava da minha supervisão, né? Precisava da minha ajuda, mas eles colocavam a meia, muitas vezes ao contrário, mas colocavam, amarravam o sapato. Então, isso é importante. Trabalha a autonomia, trabalha a questão da coordenação motora, né? Então, são coisas importantes, mas que demandam tempo. Quanto tempo uma criança de educação infantil demora para calçar o sapato? Muito Uhum. tempo, né? Então, se a gente não pensa nesses momentos, a gente tende a acelerar. Vamos, a gente está. Tem tempo para ir para a sala, tem tempo para fazer isso. Então, a gente É. precisa pensar nessas coisas. Isso faz parte, a criança aprende através das situações cotidianas, né? Então, isso é fundamental. Essa continuidade, né? Uh, a gente vai pensando cada coisa no seu quadrado, porque foi assim que nós fomos educados, Sim, inclusive, né? Essa ruptura aconteceu conosco de alguma maneira, mas é poder extrapolar isso e entender que há uma parceria entre sim, a educadora do pré e a educadora do primeiro ano são fundamentais na construção dessa transição. Elas podem criar possibilidades muito incríveis, né? Então, essa coisa de poder visitar quando a gente está numa escola que eles chamam de escola grande, né? Que sim, tem a educação infantil e o ensino fundamental, poder visitar a sala de aula do primeiro ano, poder transitar. Bom, agora é o momento em que as pessoas do primeiro ano estão lá. Vamos conviver com eles, né? Como tu falaste antes. Então, essas coisas são muito importantes, mas é importante também abrir mão, né? Abrir mão daquela coisa de uma competição que sim, existe também, né? Tipo, ai, eu já sei, a prof do pré deles não preparou para sim, algo que eu acho importante, né?
e que isso não leva a nada. As crianças sofrem nesse processo, porque já é uma Exatamente. competição que não leva à construção de habilidades e à continuidade e garantia dos direitos da aprendizagem dessa criança, né? Então eu acho também que essa parceria ela é fundamental. No caso, na escola onde eu trabalho, a professora do primeiro ano já está no primeiro ano há muito tempo. Então, quando eu fui professora do pré-2, ela era super parceira. E agora eu estou no segundo ano, ela continua sendo muito parceira. Então, essa Uhum. troca é muito positiva, né? É. As professoras, elas precisam trabalhar em parceria, porque essa transição, né, do pré-2 para o primeiro ano, ela começa a ser difícil, ela começa a ser pensada ainda no pré-2. Então, a Uhum. escola precisa acolher essas famílias, né? E continua sendo difícil no início do primeiro ano. Então, a gente Uhum. precisa acolher nesses dois momentos. Na nossa última conversa, eu falei sobre o que a gente fez no pré-2, que lá a gente não faz formatura, né? E Uhum. aí a gente fez um ritual de passagem, que foi a noite da fogueira, que é o ritual de passagem do pré-2. O grupo ele estava se despedindo, né, da primeira infância, da educação infantil. Então, eles vinham demonstrando algumas questões, como medo, insegurança, relacionados a essa transição, né? Embora Uhum. isso seja, essa reação seja normal, né, levando em consideração a faixa etária, a mudança de segmento, a gente precisa ter esse olhar, né? Esse olhar Uhum. carinhoso em relação a esse momento. Então, junto com a coordenação, junto com a equipe pedagógica, a gente fez a Noite da Fogueira. E eu, como professora do Pré-2, eu me vi diante de inúmeras perguntas, né? É, Sim. sobre os sentimentos que eles estavam sentindo, qual era o meu papel em relação a essa transição, né? E, enfim, e aí a gente foi começando a trabalhar isso, esses medos, essas inseguranças. A maioria das crianças, porque na nossa escola tem o ensino fundamental, permanecem. Mas não deixa de ser uma sala nova, uma professora nova, materiais novos, Uhum. novas responsabilidades, né? Então, a Noite da Fogueira, ela veio para auxiliar, né, a turma, as crianças, nessa compreensão e nessa regulação desses medos e inseguranças, para Ótimo. colaborar nessa superação dessas dificuldades. E o fogo, ele tem essa característica, né? Esse caráter É muito simbólico, simbólico, né? né? Então a gente trouxe essa questão do fogo, do cuidado. Será que vocês vão dar conta de controlar o corpo, né? O que será que a gente precisa para fazer uma fogueira? O que a gente tem que trazer? Porque eles que levantaram as hipóteses sobre tudo que Uhum. nós iríamos precisar. Então não foi uma coisa que eu falei, nós vamos fazer uma fogueira, né? A coordenadora da escola foi lá e aí ela contou uma história que ela tinha se machucado fazendo comida. E aí a gente numa roda de conversa, né? Foi intensa a roda. E aí ela tinha se machucado fazendo uma comida no fogão. E aí começou essa questão do cuidado. Quais cuidados a gente Uhum. deve ter com o fogo, né? E aí algumas crianças falaram: ah, mas eu não posso mexer com fogo, a minha mãe não deixa. Então a gente começou a levantar questões sobre isso, né? Para trabalhar essa questão da insegurança e do medo. E eles Uhum. construíram todas as etapas desse projeto, levantando hipóteses, trazendo materiais, fazendo pesquisas, indo lá na sala do primeiro ano, né, para perguntar como poderia fazer uma fogueira, o que precisava, enfim. Então foi um projeto muito lindo, de que teve um simbolismo muito. Até hoje eles lembram,
né? E a Uhum. gente não teve a formatura, a gente optou por fazer esse ritual, esse rito de passagem, e que eles guardam para sempre. Afinal, só a turma do pré-2 faz uma fogueira na escola, Sim, né? sim. Então, foi incrível. Então, a gente trabalhou de uma maneira muito cuidadosa essa transição. Assim E eu como fico no pensando. primeiro ano, tem também um projeto voltado para a turma do primeiro ano, que também tem um caráter simbólico, né? Então a gente tem muito cuidado ao trabalhar esse assunto, né? Das emoções, dos sentimentos. Uhum. E eu fico pensando, Elô, o quanto essa questão ritualística, não que tudo tenha que ser um ritual, mas ah, da valorização do ritual como ponte de passagem, né? Porque daí, se eu sou capaz de lidar com o fogo, com essa Sim, turma que está comigo, eu sou capaz de enfrentar o primeiro ano, né? E exatamente. eu construo coragem dentro de mim, eu construo autoestima, autoconfiança, e daí eu posso, vamos pensar nisso entrelaçado à aprendizagem. A partir disso, eu posso pensar que eu posso aprender outras coisas, que eu posso Sim, aprender algo que tanto me falam e que tanto eu tenho visto que é importante, que é a leitura e a escrita. Daí eu me sinto capaz de enfrentar esses novos desafios que estão por vir e tantos outros que eu não sei como exato. são, Eles estavam né? fortalecidos, né? Eles Exato. estavam fortalecidos. Ao mesmo tempo que o fogo provocava sensação, né, de respeito, medo, é, eles se sentiram fortalecidos. Porque, e outra coisa, outro fator importante, eles fizeram uma fogueira à noite na escola, sem as Uhum, famílias, né? Tinha a professora, tinha a coordenadora, mas foi sem a mãe, sem o pai, enfim, sem uhum. alguém da família, né? Então, isso fortaleceu muito aquele grupo, A sabe? confiança, né? Exatamente. E eu fico E pensando nessa transição, o quanto isso também é elaboração de um luto, né? Porque eu estou abrindo mão de um ciclo de vida que eu vivi até agora, né? Que é o que a gente chama da primeira infância. Eu estou saindo da primeira infância para entrar na segunda infância, né? Eu estou saindo da educação infantil para entrar no ensino fundamental. Então, eu estou abandonando, né? De alguma maneira, tudo que eu sei, tudo que eu já vivi, que está meio pré-estabelecido para mim, estou indo em busca de uma nova jornada. Acho que isso é muito bonito da gente olhar para a educação infantil e daí vislumbrar esse ensino fundamental que a gente sonha, né, Elo? Que a gente quer que exatamente. aconteça e, e que tu tem contado que pode dar certo. Exatamente. E no início do ano, no final do ano, né, quando eu já sabia que eu ia para o ensino fundamental, é, eu comecei a pensar muito quais eram as lembranças que eu tinha da minha escola. Uhum, Eu comecei a me perguntar, porque eu fiquei com medo de não uhum, de mudar como, né, como eu te falei, enquanto professora. E aí eu estudei sim. sempre em escolas tradicionais, é, nada contra, mas a minha memória, se me perguntarem hoje, Elô, você lembra da sua professora de alfabetização? Eu não lembro, né? Não fez não Uhum. teve um marco na Não minha teve a vida. magia e o encanto, né? Exatamente. E aí eu comecei a lembrar das carteiras, que eram uma atrás da outra, né? Que a gente tinha que ficar em silêncio, que a professora era aquela detentora do saber, né? Então eu comecei a lembrar disso tudo. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer de diferente. E eu costumo mostrar nas minhas palestras uma imagem, é uma tirinha, que são crianças uma atrás da outra, pensando, e a professora indo lá com a tesoura, cortando esse Eu sei. pensamento, né? Como se ela estivesse tolhindo o que essa criança está pensando.
E a gente tem que partir do princípio que cada criança tem as suas potencialidades, né? Tem crianças que são ótimas em brincadeiras corporais, outras crianças vão se dar bem na hora de apresentar um trabalho, e a gente tem que respeitar isso, né? E ok, cada um é diferente do outro. E essa imagem me marca muito, porque essa professora vem e ela corta o pensamento de um por um, né? Então eu falei, eu não quero ser essa professora. Então eu acredito muito, como eu falei no início, dessa junção das crianças nos trabalhos, do trabalho Os coletivo, grupos. em aulas expositivas, né? Que eles participem de seminários, trabalhos em grupos, trabalhos individuais também, que a gente proponha diferentes situações para essa criança, dentro e fora da sala de aula, né? Por que a gente vai trabalhar só dentro da sala de aula? Por que não fora? Fazer uma roda no pomar, sentar na quadra e fazer um trabalho coletivo. Então, eu acho que dá trabalho, né? O que eu escuto muito, Elô, eu vou sair da sala de aula, levar tudo, as crianças não vão se comportar. Gente, mas isso faz parte, afinal são crianças, né? E por conta disso a gente vai deixar de proporcionar esses momentos. Então, assim, logo em fevereiro a gente já começa, tem o ajudante que me ajuda a organizar, levar as coisas, né? Então, no ensino fundamental, sim, é possível. E eu trouxe aqui uma citação do Rubem Alves, porque eu amo o Rubem Alves, né? E que diz assim: para isso existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas, né? Então, eu quero que as crianças façam perguntas inteligentes, façam perguntas o tempo todo, porque essas perguntas vão me tirar da zona de conforto e vão me fazer também pensar, pesquisar. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, depois de 1, 2 anos é fácil, né? Sendo professora da mesma turma, porque eu uso o mesmo planejamento. Aí eu falo, gente, eu nunca usei o mesmo planejamento, porque a cada ano é um grupo, né? Então, por exemplo, esse ano, dentro de língua portuguesa, com a minha turma do 2º ano, nesse contexto remoto, a gente estava precisando trabalhar muito as emoções. E aí eu trouxe aquele livro, O Emocionário, para a gente começar a falar. Eu comecei a falar sobre felicidade. Mas eles me falaram, né, o que é felicidade para eles. E aí eles falaram assim, Elô, eu fico muito feliz quando eu estou na escola, mas eu sinto saudade. E aí, atrelado ao sentimento da felicidade, veio o sentimento da saudade, né? E aí eu sugeri que eles escrevessem cartas. Para quem? Vocês têm saudade de quem? Né? Então, eles escreveram cartas e eles guardam e futuramente eles vão entregar essas cartas para mim, para os amigos. Então, depende da necessidade do grupo. E aí você precisa sim parar tudo para poder ouvir o que essas crianças estão dizendo, né? Você não pode ignorar o que está se passando naquele momento. Senão a gente repete essa educação que tu conta que teve, de não lembrar da educadora que estava ali, de não lembrar do seu processo, de passar, né? Literalmente passar, como se passa uma régua, né? Então, eu fico pensando sobre o significado que as crianças dão, a oportunidade que pensar essa transição e pensar o ensino fundamental assim é uma oportunidade de manter as experimentações e as experiências, porque não adianta a gente oportunizar isso e dizer segura, né? Exato. E te ouvindo falar, me veio muito a teoria das múltiplas inteligências do Gartner, né?
A Aham. gente precisa pensar uma escola de ensino fundamental, educação infantil fundamental e médio, né? Uma educação básica que priorize as múltiplas inteligências, né? Porque Exatamente. toda criança é inteligente, sim. Toda criança tem possibilidade de nos fazer perguntas, porque todo educador tem possibilidade de ser o professor de espantos que o Rubem Alves fala, né? Exatamente. E E daí dá para eu criar gosto muito. muito, né? O Paulo Freire fala que o educador ele não pode castrar a curiosidade da criança, né? E no ensino fundamental, na educação infantil e no ensino fundamental, a criança continua sendo um ser curioso, um ser que pensa, que faz perguntas, né? Então, por que tornar esse processo menos agradável, né? Então, que a gente consiga fazer essa transição de uma maneira mais harmônica. E isso, nós educadores, as instituições, né, a gente precisa refletir sobre isso, como a gente pode tornar esse processo que é necessário, que faz parte, mas de uma Travou um maneira. pouquinho, Elo. Tá me ouvindo? Não te escuto. Agora sim. 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 Como não ser essa professora ou esse professor, né, que vai ali cortando as asinhas dos alunos. Então, como é que a gente Uhum. pode fazer isso? Como é que a gente pode continuar com esse cuidar, esse educar, esse brincar, essas interações? Como é que a gente pode pensar nisso no nosso cotidiano? Né? A receita pronta a gente nunca vai ter, né? Não existe Uhum. uma fórmula mágica que diga o que a gente tem que fazer, até porque cada ano a gente tem um grupo diferente, com necessidades diferentes. Então, a cada ano a gente vai descobrir isso junto com o grupo. Mas o mais importante é a gente se entregar, a gente se encantar junto com eles, né? A gente acreditar. Eu, todo início do ano, você falou do luto, eu sempre tenho o luto da turma anterior, né? Porque eu me apego tanto que eu sinto falta da minha turma, Uhum. né? Você vê É essa difícil desapegar, né? exatamente, mas faz parte. Então a gente também, nós educadores também vivemos isso, né? Todo ano o grupo muda, todo ano a gente tem um novo desafio, então isso faz parte. E aí eu sempre tenho na cabeça, primeira, segunda, terceira semana, é o momento de acolhimento, é o momento de eu conhecer o meu grupo, é o momento deles me conhecerem, né? Tem alguns que mesmo no ensino fundamental demoram um pouco mais para se adaptar, para se entregar a esse grupo, Uhum. né? Então, eu chamo de momento de adaptação, porque eles estão se É. adaptando e eu também, né? E eu Uhum. gosto muito de recebê-los com a sala vazia, né? Porque eu acredito na construção junto com eles, construção dos Sim. combinados, construção dos cartazes, dos murais. Então, a sala está toda arrumadinha, porém sem nada, porque eu espero para ver como vai ser esse grupo. E eu sempre dobro, né? Então eu trabalho no turno da manhã e no turno da tarde. E eu digo que o material da Uhum. manhã sempre é diferente do material da tarde, porque os grupos são diferentes, né? E eu trabalho numa escola que me dá muita liberdade para avançar com um grupo e Uhum. muitas vezes retomar alguma coisa com outro Com grupo, outro. né? Uhum. Então, eu trabalho também numa escola que acredita no meu trabalho e que eu acredito também no trabalho da escola. Da Então, escola. Uhum. isso faz toda a diferença, né? Quando É. eu falo para minha coordenadora, Dri, esse grupo está com essa demanda. Ela, ok, Elu, ela confia plenamente no meu trabalho. Ok, para Uhum. e
trabalha essa questão. Então, é importante a gente também ter esse apoio, ter esse acolhimento. Nós precisamos também. Uhum, uhum. O acolhimento é de todos, né? Eu estava te ouvindo aqui e lembrando de um conceito que tem sido muito falado na educação infantil e que tem me dado muita vontade de trabalhar ele no ensino fundamental, que é o do olhar atento e da escuta sensível, né? Isso precisa seguir ao longo do processo, porque, Lô, a gente, fora da escola, aqui, busca o olhar atento e a escuta sensível uma com a outra. Sim, Isso é humano, né? Então, eu fico pensando que esse acolhimento só acontece se a gente mantém esse olhar atento, que é o que tu diz assim, é outro grupo. As minhas necessidades são outras, a desse grupo é outra, né? E daí a gente vai criando, porque pensar num professor que encanta, pensar em alternativas para o ensino fundamental de maneira encantadora, sim, perpassa olhar para essas crianças, olhar para as potencialidades delas, olhar para o que está fazendo sentido e entrelaçar isso ao que precisa ser desenvolvido, né? Ao exatamente. longo do processo. Então, E, fico pensando nesse olhar para as infâncias que precisa ser dado para as crianças, para o educador que está ali com aquelas crianças de primeiro, segundo, terceiro ano, né? E ao mesmo tempo a continuidade desse olhar atento, dessa escuta sensível, como uma forma, não como uma receita, né? Mas como sim, uma forma de criatividade no contexto educacional. exatamente. E na educação infantil eu tinha a prática de ter um caderno, né? Onde eu fazia as anotações, falas das crianças, algumas propostas, como foi esse momento de adaptação. Até porque no momento da gente escrever um relatório, da gente escrever alguma mensagem para a família precisa sentir que a gente conhece aquela criança, né? Sim. E eu continuo fazendo isso no ensino fundamental. Então, nesse contexto remoto, eu tenho o encontro coletivo com o grupo e eu tenho alguns encontros individuais, porque eu percebo que algumas crianças precisam dessa atenção mais individualizada. Então, eu faço esses É. atendimentos, às vezes, com duas crianças, né? Para fazer, às vezes, uma brincadeira, uma parlenda, o que é o que é, mas para a criança sentir que eu estou ali. Então, a gente não tem prova nesse momento remoto, mas a minha avaliação, que não é a nível de nota, é de Uhum. observação, de saber se aquela criança está bem, está avançando, não está avançando, está com alguma questão emocional, né? Ela é anotada. Então, eu fiz uma proposta individual com cada criança, então eu marquei um horário com cada um, onde eu pude conversar, Uhum. e aí eles fizeram uma produção de texto junto comigo. E aí eu anotei, né, como eles estavam respondendo, se eles se sentiram à vontade, se não se sentiram à vontade. Né? Então, assim, porque isso é importante na hora que eu vou escrever um relatório, para eu citar para a família. E uma prática que eu tinha na educação infantil era de escrever um relatório e eu sempre dava para minha estagiária ler, mas sem o nome da criança, né? Para ver Uhum. se ela ia saber quem era a criança que eu estava descrevendo ali, com as características, né? Então eu tentava ser o mais fiel possível. Porque eu acho muito desagradável a família receber aquele relatório padronizado, todos iguais, e você lê e não reconhece o seu filho, né? Então, eu tenho esse caderno, e isso também é uma dica, tanto para quem está na educação infantil como no fundamental, né? Para continuar com esse olhar em relação às crianças. E tem uma tirinha também, Mário, na internet, eu não sei se você já viu, depois eu vou te mandar. São uns Tá. animais na floresta, né? E atrás uma árvore, né? E aí Sim. nessa tirinha tem um macaco, tem um pinguim, tem um elefante, tem um peixe, né?
E aí tem uma pessoa sentada na cadeira e fala assim: para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam a árvore. E aí a gente para e pensa: será que esse peixe está tendo essa mesma oportunidade? Né? Em Ou que esse condições? É. exatamente. Então, é pensar, né, fazer uma reflexão para os nossos alunos. Será que todos aprendem da mesma maneira, se desenvolvem da mesma maneira? Por que eu vou aplicar uma coisa padrão para todo mundo? Né? Então, eu penso muito nisso, sabe? Isso me faz refletir constantemente em relação à minha prática, né? Então, a gente precisa pensar nisso, porque padronizar, eu digo nessa faixa etária, porque já me Sim. fizeram, Elô, mas lá na frente tem o Enem. Sim, mas eu estou falando de uma fase, né, de 7 anos, que a criança, a gente recebe no segundo ano crianças que estão lendo muito bem, crianças que ainda estão no processo, né? Então eu não posso desestimular essa criança. Então, o que eu faço durante a aula? Por exemplo, essa criança que está lendo muito fluente, eu vou solicitar uma proposta, e para outra eu vou solicitar outra. Né? De Desafios maneira que ela se diferentes, sinta né? motivada e não desmotivada. Né? Porque Então, eu vejo que uma coisa que acontece, Elô, é aquela coisa do. Literalmente uma coisa que se fala na educação, a média, né? Quem sim, está na média, ok. Mas tem as crianças que, como tu falaste nessa tirinha, né? São o peixinho que não consegue subir na árvore, que a gente vai precisar encontrar um outro jeito de avaliar, né? E tem as exatamente. crianças que são, sei lá, uma aranha que sobe e desce da árvore e já faz outras coisas, né? E daí a Exato. gente precisa olhar que isso não está na média e que a gente precisa pensar uma educação infantil, um ensino fundamental, um ensino médio, uma educação global, digamos assim, que não olhe só para a mediocridade que a média nos pede, né? Exatamente. Porque a gente precisa encontrar a potência de cada um e pensar esse individual, como tu disse. E pegando, assim, a gente tem 10 minutos, nem isso. Trazendo um pouco para o teu cotidiano, tu tem compartilhado coisas muito legais, assim, né? Ideias criativas que aparecem no teu cotidiano com as crianças. Tem alguma ideia, tem alguma coisa que tu diria assim, gente, se inspirem nisso e desdobrem para o cotidiano de vocês porque vale a pena No ensino fundamental, no ensino fundamental? então, eu comecei trabalhando as emoções, né? Então, a gente começou trabalhando um texto da Heloísa Pietro sobre o baú secreto da vovó, né? E aí a gente começou a retomar. Será que dentro de um baú a gente só tem objetos? Será que a gente consegue ir além? Então, a gente começou a debater o que se tinha dentro de um baú. E aí o baú tem a saudade, tem as memórias, né? O baú tem uma história. Então eu pedi que cada criança construísse o seu baú. É o baú do que nós estamos vivendo agora, né? E eu acredito muito que a gente deva falar abertamente sobre o que nós estamos vivendo. Eu não vou esconder dos meus alunos Claro. a pandemia, o que está acontecendo. São crianças muito espertas que perguntam e eu paro a minha aula para a gente poder debater. Então, eles Isso é fizeram esse rico, né? baú, exatamente. Eles fizeram esse baú, né, com a família. Então, só o baú já tem uma coisa simbólica muito grande. Porque as famílias estão em casa, pelo menos estavam no início, quando nós fizemos, né? Então, eles pintaram. Eu recebi feedbacks maravilhosos, porque foi um momento que a família precisou pensar numa caixa, pensar num objeto para se transformar nesse baú. E a cada semana a gente alimenta esse baú, né? A gente alimentou com o sentimento da felicidade, com o sentimento da saudade,
com a carta para alguém querido. Então, a cada semana a gente Ótimo. alimenta esse baú. E eu digo a eles que se a gente retornar, quando a gente retornar, eles vão levar esse baú. A gente vai compartilhar essas memórias desse momento que nós vivemos. Porque eles vão levar essas memórias para sempre. É um momento que, né, dessa pandemia que eles não vão esquecer. Que quando eles forem adultos, eles vão contar para os filhos, né? Tá sendo um momento muito intenso. Então, eu acho que a gente não deve ignorar. Então, esse baú de memórias é uma dica para se trabalhar tanto as emoções, e eu puxei muito para o nosso conteúdo, por exemplo, de língua portuguesa, ao trabalhar um portador de texto, né? Gêneros textuais, cartas, bilhetes. Então, como é que a gente escreve uma carta? Como é que a gente escreve um bilhete? Como é que a gente começa? Né? Uma receita, né? Uma receita, a gente trabalhou nas festas juninas, a gente viu por que na festa junina tem tanta comida com milho. Porque em março tem a plantação do milho e agora, no meio do ano, tem a colheita. Então, cada criança gravou um vídeo ou desenhou ou escreveu uma receita sobre o milho, né? Então, assim, vai estar ali a receita que foi da avó, foi da mãe, da tia, da madrinha. Então, assim, a gente alimentar esse baú com coisas que eles estão vivendo agora vai ser riquíssimo. Eu tenho certeza que essas crianças vão levar isso, né? Então, eu tirei proveito de uma coisa que eu precisava trabalhar, que eram os gêneros textuais, né? A produção de texto. E eles se sentem motivados a escrever, porque eles veem sentido nisso, né? A escrita com sentido é maravilhoso, né? Para criança. E nesse momento, eu não me prendo a corrigir os erros ortográficos. Eu quero que a criança escreva, coloque para fora, né? É muito claro, maior que isso, né? é muito maior do que isso. É lógico que a sala de aula não substitui, né? A gente está agora dando aula remotamente. Uma coisa não substitui a outra. Mas o que eu quero dizer é que eu consigo trabalhar alguns conteúdos de uma maneira lúdica. Eu vou dizer para você, Mari, que 100% dos meus alunos assistem as minhas aulas. E que quando eu abro o meu Zoom e eles estão de uniforme, com a mochila do lado, é maravilhoso, entendeu? E não fui eu que pedi para eles colocarem o uniforme. Eles sentem essa necessidade. É a hora de encontrar a Prof. Elô, né? Exatamente. Elô, 2 minutos finais. A minha sensação é que a gente teria 5 horas, né? Para conversar sobre isso que nos encanta tanto. Assim, é muito bom te ouvir e me dá a impressão de que a gente está falando de algo que vem de dentro e que faz sentido. É muito bom ver um educador que sente isso, né? Acho que isso faz acreditar que nós não estamos sozinhos na educação. A gente tem a Elô no Rio, a gente tem alguém aqui, a gente vai criando as nossas conexões e acreditando que é possível acreditar na educação. Exato. E nas infâncias tão potentes, né? Eu quero dizer que a live vai ser gravada, né? Vai ficar gravada, que o pessoal tá perguntando. Eu vou postar a tirinha que o pessoal perguntou. Essa tirinha que tu disseste, a gente posta. E eu quero te dar esse minuto final, assim. Que é minuto mesmo, segundinhos, para se despedir, né? E quero te agradecer muito por estar aqui conosco. Pessoal, muito obrigada. Acreditem nessas infâncias, no trabalho de vocês. Encantem essas crianças, continuem encantando, isso é fundamental. Vale muito a pena, né? Sim. Obrigada, Elô. Mari, foi incrível. Beijo, um prazer te ter com a gente. Tchau, gente querida, até mais, até a próxima.